Mesmo que muitos não percebam, mas está aqui pregando o Evangelho, sabia? Se tem alguém de outros lugares, de outras nações que estão orando, estamos diretamente envolvidos nessa obra. Estamos pegando na corda junto com eles. E é por isso que a gente tem que falar sobre esse tema. Eu creio que é uma pergunta que todo ser humano, principalmente aqui na Igreja do Senhor, já fez isso. Mas, irmão, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? E aquele homem que está lá numa ilha solitária? E aqueles indígenas que moravam aqui antes dos europeus chegarem, antes dos espanhóis e dos portugueses chegarem aqui, como Cristóvão Colombo, até os chineses, porque os chineses eles fizeram alguns mapas mostrando o continente americano até antes de Cristóvão Colombo. Tem alguns registros bem interessantes. Essas pessoas nunca ouviram o Evangelho, pelo menos na forma como a gente define, ouvir o Evangelho como a gente conhece hoje. E o que será dessas pessoas? É interessante que há uma resposta para a Bíblia sobre isso. Deus ele condena o homem, não pelo fato de ele simplesmente nunca ter ouvido o Evangelho. Até porque se fosse assim, seria melhor não pregar, porque automaticamente estaria salvo. Deus ele condena o homem por ele ser pecador, por ele ser mau. E Romanos 1 é justamente a resposta para essa questão que muitas vezes fica na cabeça da gente. Olha só, vamos no verso que a gente deu, 18:19. Portanto, a ira de Deus é revelada em contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Veja só, Deus não disse, a minha versão é uma versão internacional, mas é a mesma coisa, porque geralmente a Assembleia tem a revista corrigida, mas aqui é a mesma coisa. Essa aqui é mais atualizada, bem mais perto do original do hebraico do grego. É bem interessante essa versão. Então, mas o conteúdo é o mesmo. Deus falando através do seu servo, o apóstolo Paulo, ele não disse, porque Deus, ele luta contra 10% de toda a impiedade. Porque ele luta contra 50% de toda a impiedade. Porque ele se irrita com 90% da impiedade. Não. É revelada a ira de Deus dos céus contra toda impiedade, toda, sem exceção. Aonde há impiedade, aonde há maldade do homem, a ira de Deus se manifesta. E por que é tão importante de falar isso? O verso 19 explica isso. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação, verso 20, do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, vou até repetir essa parte, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Está aí a resposta. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo? Não existem inocentes perante Ele. Está vendo aquela tribo lá, que fica lá distante, isolada? Eles não são inocentes. Porque até eles também têm maldade. E eles veem os atributos de Deus. Está aí a criação. Está aí as árvores, o vento, a água, a chuva, a evaporação, os animais, o próprio corpo humano. Quer ver coisa mais engenhosa, mais difícil de entender e mais tão bem trabalhada que o nosso cérebro? Os supercomputadores da China, que fazem processamento de informações a níveis incríveis e assustadores, não chegam na metade do nosso cérebro. E Deus ele tem manifestado através da sua criação a sua glória. Mas o que é que os homens fizeram? 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. É exatamente isso. Eles não quiseram dar glória a Deus. Eles não quiseram reconhecer
governo, o senhorio do Todo-Poderoso. E a gente vê que eles adoram tudo, né? Adoram o sol, adoram o vento, adoram a árvore. Mas o Criador, o engenheiro por trás disso, é escanteado. E é por isso que Deus condena todos, sem exceção, por serem pecadores. Irmão, por que está trazendo tanto essa palavra? Primeiro, para entender a questão da pregação do Evangelho. Eu até deixei aqui rapidamente no meu celular, peguei a referência, só para não perder de vista, né, que a vida que eu preciso. Romanos capítulo 10. Versículo 14. É bem conhecido, a gente escuta muito isso em curso de missão. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os técnicos que anunciam as boas novas. A pregação do Evangelho se dá pela forma, entre aspas, normal, quando Deus usa um missionário. Essa é a forma principal dele usar. Por isso que o Senhor enfatiza tanto a missão. Por quê? Porque ele quer tanto que os missionários e a igreja se preocupem tanto com esse objetivo de pregação do Evangelho, para ter um padrão ao máximo de vida de acordo com o que ele quis. Nós vivemos hoje numa sociedade, isso aqui é uma parte da cidade, estamos numa comunidade, e estamos aqui em perfeita harmonia, em paz. Sabe por quê? Porque tem alguém ensinando isso aqui. É por isso que ele quer tanto que alguém, um ser humano, pare. Por quê? Fica mais próximo disso aqui, essa comunidade, a igreja. Quanto mais próximo do padrão, melhor. Melhor é a vida humana. Porque glória a Jesus pela sua palavra, né? Porque é através da sua palavra que há o perdão, há o combate à pobreza, né? A questão da solidariedade, cooperativismo, há a questão das instituições que ajudam em diversos trabalhos sociais, recuperação de drogas, apoio esportivo, e a igreja está fortemente envolvida em trabalhos que ajudam a recuperar pessoas da sociedade em geral. Por isso que é tão importante a gente se falar da pregação do Evangelho. Mas é claro, aí tem que lembrar que Evangelho são as boas novas de Deus para o homem. Que Jesus Cristo morreu e leva o homem para o céu através daquele que se entregar a ele. Então, assim, é a forma principal, mas não é a única. Até porque sabemos, né, tem lugares que são muito difíceis do Evangelho chegar. Por exemplo, tem países aí, por exemplo, o México. É uma pequena parte, mas tem áreas do México que são difíceis. Eu estava lendo uma notícia recentemente que parece que é no estado de Oaxaca. Se eu não me engano, foi no estado de Oaxaca. Tem uma comunidade de irmãos em Cristo nosso lá, e que foram expulsos de suas casas. E parece que a prefeitura estava envolvida nisso, ela não deu apoio nenhum. Teve um irmão que foi até que nem. Quem já viu aquela cultura de São Sebastião? Que é aquele santo amarrado, que levou flechado. Fizeram a mesma coisa com esse irmão, amarraram ele numa árvore e bateram nele, ele teve que receber assistência médica. E assim, tem lugares que são difíceis do Evangelho entrar. Pelo menos da forma como a gente conhece, um missionário indo lá e pregando. Mas aí é por isso que Deus usa dos outros meios. Ele prega o Evangelho, ele prega as boas novas através dos atributos invisíveis, a própria natureza e até sonhos e visões. Então, é por isso que é importante a gente comentar sobre isso, porque muitas vezes é meio difícil de entender o que é a vida, né? Nós, na nossa pequenez, não conseguimos entender a mente do Criador, quem governa todo esse universo, e nós, na nossa pequenez, às vezes ficamos perdidos, né?
Então, nos perguntando que não é ruim. Se perguntar, ficar com dúvida se não é ruim, que não pode se afastar da graça de Cristo, né? E é por isso que ele precisa trazer isso aqui. Porque o trabalho que isso é feito aqui não é ruim. Deus, em seus infinitos atributos, usa esse atributo aqui, que é a oração desse grupo, a oração das pessoas que se disponibilizam para fazer esse trabalho tão especificamente para ajudar os missionários que estão pregando o Evangelho. Mas é claro, temos que lembrar que Jesus é Pai da eternidade. Jesus existe desde a eternidade, desde mais remotos tempos. Antes da terra ser criada, ele já existia. Ou seja, ele já pregava a salvação para o homem desde o início. Glória a Vamos ver Deus. um exemplo? Eu também deixei aqui anotado de lado, já para a gente ver isso. Josué, capítulo 2. Fala da história, uma história muito conhecida na Bíblia, Raabe, a prostituta. Versículo 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões de X. Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Olha só que Deus falou, uma prostituta. E numa cidade tão terrível, Jericó. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram não sei por onde foram. Correram atrás deles, talvez outras. Ela mentiu, não é à toa que ela é citada no capítulo 11, né, de Hebreus, os heróis da fé. Mas Deus ele não fala dessa parte, até porque ele não louva isso. Ela cometeu esse erro, mas pelo menos ela reconheceu que estava do lado errado e ficou do lado certo, que era Israel. Olha só a parte interessante, verso 8. Antes de eles se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. E amados, naquela época não tinha energia elétrica, não tinha pregação do Evangelho no contexto que a gente conhece como hoje, na definição que a gente tem hoje. Não existia igreja no formato que a gente conhece hoje. Mas olha o que essa mulher está dizendo: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor, S maiúsculo, ela está reconhecendo o Senhor como Deus dos céus e da terra, secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Senhor e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aquela mulher, no meio de um povo pagão, que não tinha facilidade que a gente tem hoje, que não tinha estrada asfaltada, que não tinha energia elétrica, que não tinha internet, que não tinha a pregação do Evangelho, num formato que a gente conhece hoje, na ideia que a gente tem de hoje de pregação do Evangelho. Mas ela ouviu o que Deus fez através do seu povo. Ela ouviu as obras dele através do povo israelita. Amados, é importante pensar isso também, porque muitos de nós sabemos que não tem família evangélica. E quantas vezes a gente escutamos, né, histórias de filhas de alguns irmãos que estão nas drogas. E às vezes pensa: eu errei, como assim? E é uma questão muito complicada, mas pode ficar tranquilo.
Deus de alguma forma fala para essas pessoas. E o julgamento dele será justo. Como? Não sei. Eu não sou Deus. Mas quem é Deus é Ele. Quem existe desde a eternidade é Ele. Quem viu cada ser humano nascer foi Ele. Quem viu cada segundo de vida, cada pensamento que se passou na mente humana, foi Ele. E Ele há de julgar. Mas Ele tem falado a todo ser humano sem exceção. Claro que para nós, os filhos, os salvos, os eleitos, Ele fala de uma forma especial. Ele se revela de forma incrível e maravilhosa. Aleluia. Mas até para os ímpios Ele se revela. Porque é muito natural a gente falar de perseguição. De como a igreja é perseguida. Mas a gente tem que lembrar o outro lado da história. Que vale a pena servir a Jesus. Porque só se enfatiza a perseguição, mas não se fala que seguir Jesus tem vantagem. Até aqueles que não são perseguidos estão melhor do que seus perseguidores. É um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Porque quem persegue a igreja de Cristo, pode ter certeza, essa pessoa não tem paz. Essa pessoa, quando vai deitar a cabeça no travesseiro, ela tem pesadelos tão terríveis. Ela olha na sua casa e vê, tem visões mesmo, vê vultos, demônios assombrando, aterrorizando sua mente, que aí não tem noção. Mas ele coloca a cabeça no travesseiro, com todos os problemas, a gente dorme em paz, porque o Senhor dá o sono. É por isso que é importante a gente entender isso. É uma pergunta que é muito feita, e às vezes passa batido, mas aqui estou esclarecendo até para ficar mais fácil de entender. Porque quando a gente descobre isso, a gente tem todos os detalhes, fica mais fácil a gente vir para cá do Senhor. Sabe por quê? O aprendizado não é em vão. Tua oração não é em vão. Temos orado por esse trabalho de missões, mas aonde o ser humano não consegue chegar por causa das dificuldades, porque muita gente não quer receber os servos do Senhor, não quer receber aqueles que se desgastam, que deixam tudo e vão pregar o Evangelho. Muitos não querem receber, mas Deus, através da nossa oração, vai lá e fala com Deus. Uns até mais variadas circunstâncias. Eu estava mostrando a minha mãe ontem uma cena do filme Carandiru. E ali falava de um prisioneiro, de peixeira. E aquele homem era aquele homem extremamente cruel. Era aquele homem que ele olhava a vida de um ser humano e a vida de uma barata, para ele era a mesma coisa. E no momento da cena daquele filme, um filme é bem interessante, que é um retrato é uma adaptação do livro do Drauzio Varela, que ele sempre fez um trabalho em presídio, mas é muito interessante aquele filme, mesmo de ficção, ele traz uma luz sobre o que a gente está falando aqui. E tem um momento que aquele homem, ele foi cometer um homicídio, ele não conseguiu. E aí ele começou a ficar atordoado, ficar pensativo, ele pensava mais, conversando com o médico: doutor, minha vida toda foi matar. Eu sou paciente de aluguel. Eu não consegui matar, doutor. Eu cresci assim. E aí ele ficou perdido. E tem uma hora naquela cena do filme, e ele está na chuva, e aí ele começa a ouvir uma música. E aí ele olha, tem lá uma igreja, né? Aquelas mini congregações que tem todo o presídio. E ali o pastor olha para ele e começa a pregar: vem, pode vir. Você está perdido para ver na sua vida. Ele quer ter encontro contigo. Aí ele pergunta: ele quer? Jesus. Ele sabe o quanto você gosta de derramar sangue, que você não dorme sem fazer mal a alguém, que você é assim desde que nasceu. Vamos, irmão, não tem assim todos os dias? Sim, pastor, foi sim. Ele dialogou: tem muito sangue comigo, pastor. E ali o pastor pregando, ele dobra os joelhos e entrega a vida a Cristo. E é uma representação interessante ali de ficção, mas que é exatamente o que a gente está falando aqui. De alguma forma Deus fala para todo ser humano. De alguma forma Ele mostra a sua luz. E nós somos um exemplo da luz dele.
sejamos firmes e conservemos a luz. Não deixemos o mundo corromper. Porque podem fazer o que for contra essa igreja. Só nós temos a paz que Cristo pode dar. Só nós temos a alegria de servir a Ele. Mesmo debaixo de perseguição, de problema, tem que sempre fazer essa parte. A vontade de servir Jesus. Jesus ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Nós irmãos que abrem mão de tudo e decidem viver exclusivamente da pregação do Evangelho, terão um galardão especial. E nós participamos desse galardão. Que tenhamos sempre a alegria em servir, que fiquemos tranquilos sobre essa questão. E hoje que agora tivemos um pouquinho mais de iluminação sobre esse assunto, lembremos o quão é importante esse trabalho, pregar o Evangelho, falar de Cristo. Mesmo que Deus ele se manifeste através de outras formas, Ele dá a revelação geral, que é a natureza, a criação, mas Ele quer um trabalho mais específico. E esse trabalho faz parte do coração de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, agradeço a oportunidade de Jesus. Amém.